Nós vamos falar sobre a reforma da matriz da Igreja do Rosário. Quero cumprimentar o César. O César, uma satisfação aí a gente recebê-lo, e outra coisa, e tocar um tema assim interessante para a cidade, uma igreja aí que ao longo de um tempo, visitada não só para os devotos, católicos, etc., as pessoas que querem aí ver um templo assim, com pinturas bonitas, belas, etc. Uma satisfação toda. Satisfação toda minha, Dr. João, pelo convite. Agradeço imensamente por poder falar desse tema e de uma das mais belas igrejas da nossa diocese. Um processo que foi um pouco complicado, um processo delicado, que é um processo de restauração das pinturas e de todas as patologias que ela teve. Olha aí, restauração das pinturas e tudo mais que vai acontecer. O César fala. Agora, César, o objetivo foi restaurar, reestruturar aí a Igreja do Rosário, sem assim comprometimentos maiores de abalos, etc. Né? Isso, exato. Foi só constatado uma infiltração no telhado. No telhado? No telhado. Então, como em 1935 não existiam as técnicas de impermeabilização que nós temos, verdade. Então aquela água de chuva durante anos foi infiltrando, aí acabou pegando o emboço e a placa do emboço acabou soltando da estrutura da parede, e que foi o que ocasionou, e teve que ser feita uma perícia para localizar se foi constatado algum problema estrutural. E foi constatado nessa perícia que não houve nenhum tipo de problema. A técnica construtiva de 1935 ainda está intacta, e era só um problema de infiltração que soltou essas placas do reboco. Mas antes de falar, agora aí é uma pergunta assim, que, lógico, interessa a todos. A gente, antes de focar diretamente aqui essa reestruturação da Igreja do Rosário. O seguinte, você acabou de falar, em 1935, uma construção que ao longo de um tempo não teve assim, um maior abalo estrutural. O que se atribui a isso? E hoje, com a tecnologia moderna, é claro, aí poderia... Não, as coisas evoluíram, são mais definitivas, etc. O que levaria você a entender que naquela época foi uma construção perfeita? Esses são vários pontos. Né? Primeiro que o material que é utilizado antes tinha uma qualidade, vamos dizer, um pouco melhor. Os tijolos, eles eram assim com 8 centímetros de espessura, com quase 35 de diâmetro. Então é um tijolo muito potente, bem resistente. Então eles eram utilizados como tijolo inteiro, na forma estrutural, e era uma argamassa que a gente não tem em todos os polímeros de hoje, na composição, mas a forma que eles foram juntados como é que eu posso dizer, na amarração, uma amarração típica inglesa, onde você alterna a posição do tijolo, isso impede que as trincas acabam subindo para outras fiadas. Então, no sistema também da cobertura, nós temos tijolos autoportantes, que faz aquela cúpula. Sim. Tá certo. Então os tijolos são posicionados um pouco mais diagonais até que chegam no ponto que eles se juntam, e o tijolo central amarra toda aquela estrutura. Então ela é descarregada por igual por todas as paredes, pela colunata interna da igreja, que chega até o subsolo, que tem uma base muito forte, que ainda é em pedra. Olha aí, quer dizer, uma coisa bem feita, e como o César falou, um material aí perfeito, sem aí alguns aditivos de comprometer. Agora, César, eu queria saber então aí, a reestruturação aí da Igreja do Rosário, e você começou por onde? E o César é um dos responsáveis aí, a gente cumprimenta aí pela competência, etc. Como é que você começou? E o que aí foi mais difícil? E o acompanhamento disso? O acompanhamento eu fiz um pouco mais à distância. Eu até agradeço o engenheiro Nathaniel, que foi quem encabeçou essa equipe. Sim. Então, o processo foi primeiro chamar um perito. Sim. Quando foi constatado que soltou aquela placa central do afresco,
Sim. Imediatamente foi interditada a igreja, Sim, chamada a perícia, para ver se não tinha uma bala estrutural, se era uma tripla na cúpula. Vocês ficaram preocupados. Com certeza. É a segurança em primeiro lugar das pessoas. E assim que foi terminado e foi identificado que era só uma patologia de infiltração, Sim. então aí foi mais tranquilo, porque essa é um processo simples. Então, primeiro foi trocado toda a parte de telhado, aí foi identificado o madeiramento estragado, teve que trocar o madeiramento, aí foi feita toda uma campanha para poder usar uma lona, impermeabilizar de uma forma correta, com as tecnologias modernas, e assim vão aparecendo outras coisas. Aí foram aparecendo, além das infiltrações, problemas com fio elétrico, novas passagens, porque agora temos outros métodos de som, iluminação. Sim. Então, tudo isso foi um processo. É uma reforma completa, mas sem abalar a originalidade. E durante esse processo foi levantada a questão, por que não trazer a Igreja do Rosário em sua integridade original? Sim. Porque mais ou menos antes dos anos 80, por volta de 1960, sim, o altar foi alterado, o altar foi levado ao fundo da igreja, foi posta uma mesa de Eucaristia, e eles pensaram, por que não aproveitar esse momento de reforma e trazer o altar original, o sacrário, o baldaquino, a mesa da comunhão mais à frente. Então foi também muito oportuno para trazer essas características originais. Claro que algumas outras não foram implantadas, como o portão do presbitério, a grade de comunhão, mas esses itens também estão guardados na Igreja do Rosário, até inclusive a iluminação original, de quando pós-concílio do Vaticano II foi retirada, foi toda recuperada. Então, por dentro nós podemos ver aqueles globos de cristal com detalhes em alto relieve, que estão nos corredores laterais. Então foi todo um processo. Tá certo. Agora, César, nós temos imagem aí, né? Temos. Vamos começar a colocar as imagens. O César vai falando em cima. Isso, tudo bem? Isso, são as imagens de após-restauração com significados. E aí? Ok. Fachada original da Catedral do Rosário. Do Rosário. Ela não foi alterada. Hoje a gente podemos identificar alguns pontos de infiltração, mas eles são tratados externos. Externos, né? É bacana. Toda a parte essas são as colunatas internas. E esses são os globos originais do Rosário. É mesmo? Olha. Eles foram encontrados em cima da Torre Cineira, guardadas e todos preservados. Que podemos trazer à tona. As pinturas laterais, elas estavam todas desbotadas. Todas desgastadas. Refeitas todas? Todas. Olha que beleza. Sim. Esse é um grande trabalho dos irmãos. Esse sim é o altar original da Catedral, do Rosário, com o sacrário ao centro, a mesa da comunhão foi posta à frente, isso com um material nobre, né, que é o mármore Carrara, e não interfere visualmente na composição. As pinturas laterais também do Salvador Liguri foram restauradas. Por incidentes, aí já era um problema de iluminação que acabaram desbotando. Quer dizer, foi refeito isso aí? Sim, foi feito um estudo todo para não ser para a forma mais original possível. Mais original possível. Mais original possível, ótimo. Desde a técnica até a tinta. Bom, continuamos as imagens aí. Olha. Isso, essa é uma imagem do baldaquino, que é uma parte que as pessoas não têm um acesso. A vista por baixo, que é onde protege o sacrário. Com toda a simbologia, né, da proteção, etc. Ali a gente vê a imagem do casamento de Maria e São José, que não é uma imagem muito exposta hoje em dia. A gente tem mais a da Conceição ou de Nossa Senhora Aparecida, que é a representação do país. Mas como é uma igreja dedicada à Nossa Senhora, todas as pinturas de afresco são dedicadas às passagens da vida dela. Da vida dela, isso aí. Essa já foi uma pintura que ela teve que ser bem trabalhada, que é a entrada de Cristo em Jerusalém sobre o altar lateral do presbitério. Olha, muito bonito. Ela foi, por estar nas laterais, foram os pontos mais críticos, onde foi dedicado muita infiltração e as partes que foram caídas desses pontos. Então, também toda restaurada. O altar de Santo Antônio, que é a outra extremidade do presbitério.
Sim. Bem, toda recuperada, que tinha uma trinca enorme, mais ou menos na altura da janela, era onde estava a maior dificuldade. Essa trinca ao longo de um tempo, né? Sim, sim, e todas devido à infiltração. Infiltração. E nada muito grave. Olha aí. E diversas pinturas também, de afresco do Salvador Limur, todas recuperadas. Elas também elas iniciaram pós-construção, né, de 1930 a 1940 para a finalização delas. E lá ao centro a gente tem o transepto, sim, que é também, por ser o centro, e é engraçado que nós não temos uma foto sobre ele. Lá nós temos a carga, que ela toda estruturada em argamassa, porque esse é o ponto mais crítico. Nós temos 4 lajes que apoiam. Então nós temos um reforço em argamassa na parte de cima que forma o desenho da cruz. Sim, olha aí. Vamos lá? Isso. A imagem do corredor central também. Todas elas tinham patologias de trinca, todas elas tinham uma infiltração e todas restauradas, todas entregues à comunidade em sua mais perfeita beleza. Que beleza, hein? Olha aí. A pintura central, que dá o nome da igreja. Da igreja, né? Que é a devoção do Rosário, entregada a São Domingos e Santa Catarina de Sena. Sim. E dentro da Capela de São José, nós tivemos mais uma recuperação da simbologia. Nós tínhamos, foi mais a parte elétrica, foi trabalhada, sim, mas a lateral não foi muito trabalhada porque não havia avaria. Ah, sim. Então, dentro ali nós temos os detalhes dentro da teologia, nós chamamos de virtudes teologais que nós recebemos ao batismo. Foi identificado pela cruz e as 3 cores, que é o azul, o vermelho e o verde. O verde, expressados em símbolos também, como o coração, a cruz e a âncora, que são a esperança, a caridade e a fé. E a fé, verdade. O altar de Cristo Rei, que foi protegido, porque o mármore muito bonito. Ele teve que ser todo envelopado em lona, porque o mármore ele é muito poroso. Ah, sim. Então no processo de obra, pó, massa, movimentação poderia afetar. Então ele foi todo encoberto e assim pode ser preservado. Porque nós vemos 6 tonalidades de mármore. Olha, é muito bonito. Dele foi bem rico. O símbolo do Cristo, né, que é o Cordeiro imolado sobre o livro dos 7 selos, e também identifica a Eucaristia e uma dedicação ao altar. Verdade.